Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a Sociologia. Quando falamos, desde o início, sobre o processo da Sociologia no Brasil, percebemos que estamos falando também da educação. E esse processo educacional é um tabu até hoje que é dialogado, não só pelos especialistas da educação, mas também por toda a sociedade civil, em busca de uma solução como podemos direcionar a educação desse país. Percebemos que a história nos traz registro, vestígio, fonte, objeto de movimentos para que essa educação pudesse mudar seu roteiro. Então, desde o início percebemos que os fatos ocorridos no passado ainda é discutido hoje no presente, que é a mudança dessa educação para um pro melhor para a sociedade brasileira. Com tudo isso, grandes especialistas da educação começaram a se desenvolver ao longo desse processo e a sociologia veio junto. Dentro do contexto da sociologia no país, a gente percebemos que foi um contexto de luta, não só para se afirmar a sociologia como uma disciplina de conhecimento que poderia realmente desenvolver o intelectual do homem, não, mas também podemos afirmar que foi a mudança radical para que a educação pudesse melhorar nesse país. E a sociologia ela contribuiu e contribui ainda até hoje para a formação desse indivíduo na sociedade. Com isso, esses grandes intérpretes da sociologia e da educação do país começaram a modificar, transformar e preparar, organizar a sociedade brasileira. A interpretação desses autores nos leva a pensar como a sociologia, não só a sociologia, mas outras áreas de educação, outras áreas de conhecimento, lutaram para que pudesse se afirmar dentro desse diagnóstico, que nos leva até hoje à discussão elementar de realmente como falamos de educação nesse país. A partir do momento que nós falamos de educação, gente, falamos de discussão, falamos de sentar, de ouvir, de preparar, de como eu posso realmente estar preparado para que eu possa estar recebendo essa educação nesse país. E o mais teor ainda não é só nos preparar, é para como a gente vai deixar para os nossos entes queridos que vão realmente receber essa educação futuramente. Assim pensamos de uma educação, porém é uma discussão até hoje. E nunca saiu realmente numa teoria. E as práticas, a gente percebemos esses movimentos sociais ao longo do processo, diante desses fatos históricos, movimentos de lutas para que a gente possa mudar esse contexto social. Nunca veio fácil, tudo veio difícil. Só com a luta que a gente muda realmente o contexto desse país. O Brasil, ele só realmente muda de acordo com a luta. E que cada geração vai entrando, vai percebendo as dificuldades que o país realmente está enfrentando e a partir daí nós, indivíduos que montamos, desenvolvemos e vivemos nesse país que devemos lutar em prol dessa educação. Sem educação, a gente não vai a lugar nenhum. E a partir daí a gente tem que melhorar essa educação. Abrimos agora a interpretação desses grandes autores da educação e da sociologia nesse país. Só ressaltando que a sociologia não é só uma área de conhecimento específica, ela é uma área de conhecimento geral, porque no momento que falamos de educação nesse país, também falamos de sociologia, porque ela veio da luta desses grandes autores, realmente, desses grandes cientistas especialistas da educação, que lutaram para afirmar não só a sociologia, mas outras áreas de conhecimentos que foram muito importantes para que a gente possamos realmente entender a nossa formação intelectual. E a partir daí, ao momento que nós recebemos esses conhecimentos, a gente sabe realmente ser direcionado para lutar pelos nossos direitos, que é isso que eles queriam para a gente fazer, o indivíduo no Brasil. Rod Bastini, Fernando de Azevedo, Darcy Ribeiro, continuando a geração 50. A partir daí, o francês abrasileirado, conhecido, Rod Bastini. A Rod Bastini nasce na França 1º de abril de 1898, em Nimes. Ele foi educado na religião protestante.
Nesse sentido, depois da escola primária, ele continuou seus estudos na Faculdade Nimes em 1908 até 1915 e recebeu uma bolsa de estudo em 1915 para se preparar para uma escola superior normal. Mas, porém, as guerras começaram e interrompeu seus estudos, que ele deixou em 1916 para servir realmente ao seu país em Valência. Depois da guerra, ele voltou e deu início novamente à sua carreira de estudo em 1919, onde ele obteve uma licença de bolsa para cursar na Universidade de Bruxelas. Com tudo isso, a formação de Bastiat teve estudos e teses e publicações de resenhas e resumos que levou a esse grande sociólogo, né, a se destacar, né, não só no mundo, mas também no Brasil, pelas suas grandes obras. Formou-se pela Faculdade de Letras de Bruxelas e pela Sorbonne. Antes também se fixou no Brasil e escreveu as dificuldades, né, da diversidade cultural no país, em 1931, e também os elementos da sociologia, em 1936. Como membro da missão francesa, foi contratado para o núcleo de corpo docente da Faculdade de Filosofia de São Paulo. Ele lecionou quase 20 anos no Brasil, de 1937 a 1954, aonde ele recebeu o título de doutor honoris, né, causa pela Universidade de São Paulo. E foi membro da Sociedade de Sociologia e Psicologia de São Paulo e de Antropologia do Rio de Janeiro, e também ele fez parte da formação cultural, né, de folclore do Rio Grande do Norte e do Instituto Histórico do Ceará. Estamos falando desse grande sociólogo e formador que deixou registro, fatos importantes no Brasil diante das suas grandes obras. O processo desse autor, né, desse pesquisador sociólogo, né, Roger Bastini, foi o seguinte: ele foi oferecido a Bastini o cargo de professor de Sociologia da Universidade de São Paulo. Esse cargo era ocupado pelo Levi Strauss, né, que ocupava o cargo desde 1935. Mas ele estava realmente particularmente interessado em desenvolver suas teses diante da questão dos índios, dos indígenas na Amazonas. Então ele fez o quê? Austin se demitiu no final de 1937 e a partir daí Bastini foi escolhido para substituir ele, né, o Levi Strauss, né, e a partir daí a aventura tão esperada de Levi começou realmente a se desenvolver ao longo do processo, a vinda para ele ao Brasil. Em 1938, ele integrou a missão de professores europeus e recém-criada a Universidade de São Paulo. Nessa formação de professores europeus e pelo desenvolvimento da criação da Universidade de São Paulo, ele ocupou, né, a cátedra de Sociologia, ou seja, o cargo de Sociologia, né? E no Brasil ele estudou durante muitos anos religiões afro-brasileiras, tornando assim o iniciado do Candomblé na Bahia. Por conta dos seus atentos ideias e registros religiosos, como eu citei para vocês que ele veio de uma linha protestante, ele ficou atentado dessa cultura afro-brasileira, como ele teve os primeiros contatos no Brasil, e a partir daí ele começou a escrever várias teses, né, a respeito dessa formação cultural e dessa dança candomblé, principalmente especificamente na Bahia. A partir dessa contribuição dele geral, ele gerou bastante obras, e entre essas obras requisitadas e classificadas por ele, né, Roger Bastini deixa um legado enorme de trabalhos considerável no país. Então, a partir de 1.345 textos compostos por 30 livros e 800 artigos, e 18 artigos apostilhados, 40 prefácios e 440 resenhas de livros e 17 textos não datados, ou seja, e não referenciadas. Esse legado desse grande autor sociólogo Roger Bastini, deixando assim, né, essa quantidade de literatura, né, para que a gente possa realmente utilizar e ver tal ponto a formação da pesquisa desse autor, levando, né, a consideração dessa formação, né, desses africanos no Brasil e das questões religiosas, né, de afrodescendentes do próprio país no Brasil.
Bastinho também escreveu sobre o Brasil, 473 títulos, né? E ele foi considerado para ele, o país anfitrião para ele foi o Brasil, aonde ele desenvolveu bastante literaturas, né? Em geral, a sociologia, a antropologia era realmente o requisito dele, a partir do momento que ele era sociólogo, que ocupava sua mente ao desenvolvimento das ideias da sociedade, e também antropólogo, que nesse momento ele estava estudando especificamente algumas questões, algumas religiões e estados, para que possa desenvolver seus textos, seus artigos, e levando esses textos do Brasil são 4 vezes mais propenso que no próprio país de origem dele, que é na França. Então, para ele, o Brasil foi praticamente a sua casa ao seu desenvolvimento dessa grande obra, desse grande autor. 16 anos do Brasil. Até 1958 ele viveu no Brasil realizando diversos trabalhos de campo, Recife, São Paulo, né? Ensinando na Universidade de São Paulo. Quando regressou na França, Bastinho lecionou durante 10 anos, de 1958 até 1968, na Universidade de Sorbonne. E mais tarde foi nomeado diretor da Escola de Prática do Ensino Médio, realmente de Sorbonne. Durante os 16 anos em que ele ficou no Brasil, ele travou um rico diálogo com as tradições locais, como ele também era antropólogo e ficou curioso dessa formação, né, da religião, né, desses africanos que estavam já permeados, né, no país, né. A partir daí ele começou a escrever em cima desses ritmos e ética racial, né, principalmente o afro-brasileiro. E dentro disso, ele difundiu junto aos alunos importantes hábitos de pesquisa que teve uma importância significativa na formação intelectual deles. Tudo isso Bastinho deixou. E a partir daí, a terra de contraste, né? A atualidade da obra de Roger Bastinho, uma grande obra dele, desse grande livro dele, que é a formação cultural, ética racial dos afrodescendentes no país, ou seja, no Brasil. Saindo desse grande sociólogo, antropólogo, né, que viveu, desenvolveu praticamente sua vida inteira de literatura no Brasil, Roger Bastinho, entrando nesse outro chamado educador brasileiro. Estamos falando de Fernando de Azevedo. Fernando de Azevedo é humanista, intelectual educador, homem de ação, virtude que realmente se encontrava em Fernando de Azevedo, suas profundas acepção, exímio estudioso de realidade brasileira, ele se dedicou com o principal difusor da sociologia de Emile Durkheim, aonde ele desenvolveu muito essa amplitude de Emile Durkheim, esse grande sociólogo realmente que trazia uma linha de pesquisa positivista já transformada, né? E também uma linha de pesquisa funcionalista. E a partir daí, Fernando Azevedo conseguiu contrair essas ideias de Emile Durkheim, trazendo para os seus estudos a sua realidade no país, ou seja, no Brasil. Suas inclinações de pensador inspirador pelas altas realizações de comando de importantes setores da educação nacional, tornando ainda hoje presente como marca registrada da interpretação sobre a ciência e cultura no Brasil. Também política da educação, falando de Fernando de Azevedo. Então, Fernando de Azevedo, 1894 a 1974, foi um educador, professor, crítico, ensaísta, né, sociólogo brasileiro e militante, né, aos movimentos sociais em prol da educação no Brasil. Foi um dos expoentes dos movimentos da Escola Nova, gente. Escola Nova, até citei para vocês na aula passada. Ele, junto com Anísio Teixeira, que foi um grande opositor da educação no país, eles começaram esse movimento da Escola Nova, porque era uma proposta de uns novos diretrizes curriculares para o Brasil. Entre elas tinha a formação da LDB, em luta de alguns artistas, e também a qualidade de ensino para a escola pública. Fernando de Azevedo estava junto com Anísio Teixeira em luta dessa formação dessa escola nova. Se estourou em primeiro momento em Salvador e depois começou a realmente buscar caminho em outros estados do Brasil para se afirmar a qualidade de ensino. Então a escola nova é uma proposta, né, para a formação de progressão do ensino de qualidade no Brasil. Por tudo isso, né, ele participou intensamente no processo de formação da Universidade Brasileira em busca de uma educação de qualidade, como eu falei para vocês. Fernando de Azevedo, 1894 a 1974, ele nasceu
em São Gonçalo de Sapucaí, em Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1894. Graduou em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo e dedicou-se ao magistério e foi professor de Sociologia no Instituto de Caetano do Campos e, mais tarde, Instituto de Educação da Universidade de São Paulo. Estamos falando desse grande pesquisador, cientista, né, educador e militante Fernando de Azevedo. Então, a partir daí, o que Fernandes Azevedo começou a se desenvolver ao longo do processo? Em 1926, ele passou a exercer o cargo de diretor-geral do Instituto da Instrução Pública do Rio de Janeiro. Em 1927 a 1930, iniciou as primeiras reformas de educação brasileira, que foi muito importante, ele visando, né, as diretrizes que estavam se afirmando pela Escola Nova. Fernando Azevedo também começou a reformular essa educação nos primeiros contatos. E foi um dos redatores, né, do Manifesto dos Pioneiros da Educação da Escola Nova. Manifesto Pioneiro foi um movimento, né, que iniciou para o processo de qualidade de educação no Brasil e teve como grandes militantes como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e outros grandes realmente autores da educação desse país. Ele também defendeu novas ideias da educação, estabelecendo o quê? Diretrizes nas políticas educacionais. Com tudo isso, em 1933, ele assumiu a direção da Instrução Pública do Estado de São Paulo e fez vários investimentos para a melhoria da formação de professores. Ele pensava o seguinte, que se o professor tiver uma capacitação a mais, ele poderia dar uma qualidade a mais naquele aluno, ou seja, naquele sujeito de educação. Por isso que ele começou a investir sobre essa capacitação para que esses professores pudessem estar instruídos, né, naqueles primeiros passos dessa escola nova que estava se desenvolvendo, dessas diretrizes para a educação realmente no país. Dirigiu o Instituto de Educação até 1938, quando passou a lecionar Sociologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na Universidade de São Paulo. 1945 a 1943, ele assumiu a direção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Em 1942, ele dirigiu o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo. E em 1947, ele foi nomeado secretário de Educação do Estado de São Paulo, aonde ele foi também presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia. Em 1951, Fernando de Azevedo fundou a Biblioteca Pedagógica Brasileira na campanha editora nacional, o órgão que dirigiu por mais de 15 anos. A partir daí, o legado desse grande pesquisador, sociólogo e também formado em Direito, Fernando Azevedo, qual foi a contribuição dele? Foi a formulação das diretrizes para uma educação, ou seja, para uma política educacional de melhoria para o Brasil. A partir desse momento, ele começou a desenvolver essas particularidades dessas diretrizes que estava sendo iniciada no Manifesto Pioneiro de Educação da Escola Nova. Obras de Fernando de Azevedo, então tivemos Novos Caminhos e Novos Fins, Princípio de Sociologia, que foi uma grande obra dele. Então, no momento que vocês pegam esse livro dos Princípios de Sociologia de Fernando Azevedo, vocês vão ter logo um contato inicial sobre a questão da linha de pesquisa dele, a corrente, que é uma corrente funcionalista positivista, que ele, a partir dos ideais de Emile Durkheim, desenvolveu uma educação que poderia estar realmente apto para que o indivíduo possa realmente ter condições de receber aquela educação e a partir daquela condição ele pode ser repassado esses conhecimentos, que é isso que ele lutou. E tivemos diversas outras áreas, obras interessantes dele, podemos também citar aqui, a Universidade do Mundo do Futuro, que ele pensava, né, antes e hoje. A gente pode perceber, né, sobre essa leitura dessas obras dele, principalmente das universidades no mundo do futuro, que realmente a universidade muda, né, o senso comum do indivíduo. No momento que o indivíduo entra numa universidade, ele começa a modificar seu pensamento de ver realmente a sociedade. O que era primitivo para ele, ele começou a estar realmente apto a se desenvolver ao longo desse processo dessa educação.
Saindo desse grande primórdio que é Fernando de Azevedo, vamos entrar no Darcy Ribeiro, 1922 a 1997. Foi um antropólogo, sociólogo, educador e escritor político brasileiro. Destacou-se por seu trabalho em defesa das causas indígenas. Darcy Ribeiro nasceu em Montes Claros, em Minas Gerais, dia 26 de outubro de 1922, filho de um farmacêutico Reginaldo Ribeiro de Santos e de uma professora Josefina Augusta da Silveira, né? E a partir daí ele estudou no Grupo Escolar Gonçalves Chaves e no Ginásio Episcopal de Montes Claros. E mudou-se para São Paulo e ingressou na Escola de Sociologia e Política e graduou-se em 1946 no curso de Ciências Sociais, que é Sociologia, gente. Tá? A palavra Ciências Sociais é Sociologia. Então, a partir daí, Darcy Ribeiro, um grande, né, defensor da formação indígena no país. A primeira civilização que nessas terras, né, aqui já estava povoada. E a partir daí ele começou em busca, né, dessa formação indígena, da sua questão linguística e também da questão dos seus hábitos culturais, que é isso que ele, ao longo do seu processo, começou a pesquisar. Em 1949 até 1951, ele trabalhou no serviço de proteção ao índio, como eu falei para vocês e como também está lá escrito, né? Todas as suas referências de educação em prol realmente da formação indígena. Foi um professor antropologista, né, na Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas e de etnografia brasileira, língua Tupi, na Faculdade Nacional de Filosofia, como falei anteriormente. Ele se dedicou a estudar a questão linguística das tribos indígenas no Brasil e a sua formação, hábito e cultura e modo de vida. E em 1953 ele organizou e passou a dirigir, né, até 1956 o Museu do Índio no Serviço de Proteção aos Índios. Foi colaborador com a fundação do Parque Indígena de Xingu, antigo Parque Nacional de Indígenas do Xingu, localizado no norte do atual estado de Mato Grosso. E escreveu vários trabalhos em defesa de causas da indígena. Em 1955, ele organizou o primeiro curso de antropologia na Universidade do Brasil, que foi no Rio de Janeiro. E a partir daí, o debate é o seguinte: índio é Brasil. Ou seja, o novo mundo era indígena, que era a primeira formação cultural desse país. O debate levou vários temas educacionais, a formação indígena, o povo indígena, como o hábito e cultura poderia realmente dar sentido a essa formação e diversidade cultural que nós vivemos até hoje. E o índio contribuiu para que nós possamos entender essa formação ética racial também. A partir de 1957, ele coordenou a divisão de estudo de pesquisas sociais do Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional. Mas só em 1958 ele ficou responsável pelo setor de pesquisas sociais da Campanha Nacional de Erradicação de Analfabetismo. Né? A partir daí, em 1959, ele tornou-se membro do Conselho Nacional de Proteção ao Índio. Realizou várias pesquisas no campo junto com os grupos de indígenas do estado de Santa Catarina, Maranhão e Mato Grosso e Goiás, gente. Darcy Ribeiro, ao longo do processo dele de educação, de movimento social, de educador, ele se dedicou ao povo indígena. Por quê? Ele dizia o seguinte: o povo indígena, que já era o primeiro contato de uma civilização nessas terras, era o último a ser visto nesse país. Ainda é até hoje. E a partir daí ele começou a se dedicar a essa raça indígena para que eles pudessem ter um teor maior de luta de direitos, né, sociais, políticos nesse país. Por isso que ele começou a escrever ao longo do seu processo, né, o seu direcionamento de textos, pesquisa científica, no processo de identificar a formação indígena no Brasil. Com tudo isso, no governo de presidente Jânio Quadros, em 1961, ele foi nomeado ministro da Educação. E o governo de João Goulart foi chefe da Casa Civil, aonde ele elaborou reformas de bases. E em 1964,
teve, né, seus direitos políticos cassados. Você se lembra, né, que é a época da ditadura, né, e foi exilado no Chile e no Peru. Só em 1976 ele voltou ao Brasil, dedicou-se à educação pública. Durante o governo de Léo Brizola, ele implantou o que no Rio de Janeiro? Centros Integrados de Ensino Público, que é o CIEP. Entre 1983 a 1987 ele foi vice-governador do Rio de Janeiro e em 1991 ele foi eleito senador do Rio de Janeiro. Isso foi tudo a vida, né, social, cultural, política, né, de Darcy Ribeiro ao prol da educação, né, indígena do país. Ele escreveu várias obras ou vários ensaios falados, né, da etnologia, antropologia da educação, além de romances. A partir daí, seu último trabalho foi de 1995, que foi O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. Foi eleito pela cadeira número 11 da Academia Brasileira de Letras e patrono da cadeira número 28 do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros. Darcy Ribeiro faleceu em Brasília no dia 7 de fevereiro de 1997. Mestre Darcy, 23 anos de saúde. Não há duas opções nessa vida. Se resignar ou se indignar, eu não vou me resignar. Nunca. Darcy Ribeiro. Educação no país. Vamos pensar. Vamos colocar em pauta. O que seria essa educação no país? Qual era a contribuição da sociologia para a educação no país, gente? Vamos pensar. Ao longo do processo, não só da sociologia, né, que ela pensava diante desses grandes historiadores, mas podemos pensar também em forma geral para vocês. O que é a educação nesse país? Fica bem aí essa palavra. Eu vou perguntar mais em outro momento para vocês a resposta. Então, fique com Deus. Eu fecho com essa grande palavra bem aí, ó. Educação. Sem ela, a gente não chega no lugar nenhum.